Olá, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa de guarda-chuvas. Esse guarda-chuva que nos abriga para termos conversas sinceras, reflexões, coisas do dia a dia e algumas dicas. E o tema de hoje é um dos meus favoritos, a jornada do autoconhecimento. E aí, Fran, tudo bem com você? Tudo certinho, tudo ótimo. Sabe que eu também gosto muito, né? Esse negócio de autoconhecimento faz uma diferença no dia a dia, né? Muito bom. Faz, né? Mas afinal de contas, o que é autoconhecimento? Para que ele serve? Onde é que compra? É do dia para a noite? Como é que funciona? Né? A gente vai comentar um pouquinho aqui com vocês sobre todos esses detalhes. Fran, você gostaria de contar para a gente o que é o autoconhecimento na sua vida? Olha, o autoconhecimento para mim é o ato de todo dia olhar para dentro, principalmente, fazer uma reflexão sobre como eu realmente sinto e percebo as coisas. Bem assim, comecinho do iceberg. Eu acho que tem algum momento na vida das pessoas que algo muito forte acontece e aí existe um despertar. Pelo menos comigo foi assim. Traduzindo isso até um pouco na minha história, eu tive um relacionamento muitos anos atrás, e um relacionamento longo, de chegar a estar próximo de um casamento. E aí, quando houve o rompimento dessa relação, foi um momento ali que foi de muita dor, né? Um castelinho que desabou completamente, porque tinha uma série de questões construídas ali, planos, sonhos, objetivos e investimentos, não só financeiro, mas todo um contexto. A vida estava sendo moldada. Eu acho que nesse momento foi o meu despertar, porque eu me vi numa condição onde eu não tinha nada daquilo que eu tinha desenhado até então, e uma dor muito grande, porque eu me vi ali com aquele, né, sem aquele sonho. E aí eu fui procurar ajuda. Naquela época foi através de um processo terapêutico com psicóloga. E a partir daí, o autoconhecimento, eu digo que entrou realmente na minha vida, porque até então você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere, se você quer viajar, ou quer ir para balada, ou é mais caseiro, coisas assim do dia a dia, mais aquele olhar mais sensível, mais aguçado da preferência, da sua essência, se a sua essência é mais livre, se a sua essência é mais reservada, se você realmente se comunica bem com o mundo, o que você quer comunicar com o mundo. Então, eu passei por todas essas reflexões. E, e acho que daí eu não parei mais, porque depois do processo terapêutico, até por conta dessa dor, isso acabou me levando para outros assuntos. E aí foi quando eu descobri, depois de um tempo, eu descobri as questões energéticas, o reiki, as terapias alternativas, florais, e aí começa, né? Cada passinho uma descoberta, e aí, lógico, você tem interesse também, mapa astral, que inclusive a gente tem aí a nossa parceira, fiz mapa astral, isso já trouxe dicas, trouxe reflexões, então assim, aí começou um caminho de muitas e muitas técnicas, mas principalmente reservar um tempo para olhar o que aqui dentro tem, se aqui dentro da minha alma tá tudo bem, se tem
uma coisinha que ficou incomodando, e aí buscar trabalhar com isso. Falei muito agora, né? Mas era assim que era. Desse jeito que aconteceu. E você? Ficou ótimo. Bom, para mim, o autoconhecimento, ele é liberdade. Eu acho que a gente vive numa sociedade em que dizem o que você tem que fazer e como você deve ser, né? Só que a gente não se encaixa nesse padrão, porque cada um de nós é um ser especial e único, né? E para mim, o autoconhecimento, ele é essa oportunidade de descobrir qual que é a coisa que só eu tenho, né? O que eu sou única e como que eu posso usar isso da melhor forma para mim e para os outros, para contribuir com a humanidade. E mais do que isso, ele me ajuda a compreender as minhas emoções, porque as nossas emoções, elas ditam as nossas ações, elas ditam o nosso comportamento, a forma com que a gente vê o mundo. Então, a partir do momento que eu compreendo por que é que eu sinto raiva, por que é que eu fico irritada, por que é que eu tenho um sentimento de amor, um sentimento de ternura, isso tudo vai me dando forças para que eu compreenda quem eu sou, o que é que eu gosto, o que me faz bem, e me colocar em situações que sejam boas para mim e também, né, para contribuir com o todo. E eu percebo muito que o autoconhecimento, ele atua em todas as áreas da nossa vida. Que uma vez que você começa com essas descobertas, né, que nem você comentou, que você fez uma mapa astral, né, foi passando por processos energéticos, terapia. Então, isso tudo vai te fazendo compreender essas suas relações. A relação com o trabalho, a relação amorosa, com a sua família, até mesmo com o esporte. Tem muita gente por aí que se força a entrar na modinha, mas é uma pessoa que às vezes não tem aptidão para esporte, ela não gosta daquilo, de repente uma dança cai muito melhor para ela, uma outra atividade. Então, para mim, o autoconhecimento, ele vem muito assim como uma ferramenta de liberdade. A partir do momento que eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? Eu sei quais são as minhas qualidades, o que é que eu posso melhorar em mim. Eu tenho certeza que eu consigo me tornar um ser humano melhor para mim, em primeiro lugar, e depois para o mundo. Eu acabei entrando nessa seara aí do autoconhecimento por conta de dificuldades, né? Porque acho que na vida o que não vai pelo amor vai pela dor, e a gente costuma ir muito mais pela dor, né? Comigo não é diferente. Então, eu passei por todo esse processo de crise de ansiedade que fez com que eu buscasse entender o que é que estava acontecendo comigo. E, então, eu comecei a descobrir o autoconhecimento e eu me apaixonei tanto por ele. Eu percebo que é uma coisa tão boa para mim, para minha vida, foi assim transformador. E hoje eu me dedico a passar isso adiante, né? Esse trabalho que a gente tem da Zonte, todas as nossas ferramentas, a constelação, o mapa astral, a radiestesia, enfim, a meditação, tudo que está aí dentro desse nosso guarda-chuva, ele é também para auxiliar no nosso autoconhecimento. E acho que já deu para perceber que não acontece do dia para a noite, né? Será que é uma pílula mágica? Eu estava pensando esses dias sobre a questão de tomar o comprimido para dor de cabeça. Você até falou de pílula mágica. Eu escuto muitas pessoas comentando assim: olha, eu só quero tirar esse problema da minha frente, ou eu só quero que essa dor passe, como se realmente estivesse à procura de um remédio. Até nos nossos atendimentos, alguns deles a gente acaba precisando explicar para a pessoa que é parte, que o que a gente faz é parte de um todo, é parte de algo maior, que você vai ter ali talvez um conforto ou uma calmaria, para um fôlego para
para esse mergulho que precisa ser feito. Não tem como a gente ir lá e falar assim, agora eu vou tirar com a mão a sua dor. Quem dera a gente tivesse esse poder. Mas acho que não é bem assim que funciona. E muitas vezes também, eu não sei como que você enxerga isso, Joyce, mas muitas vezes você estar nesse processo de decidir se conhecer, ele é doloroso. Ele não é simples, ele não só não é a pílula, como muito pelo contrário, ele é uma questão de um esforço que vai demorar muito, assim, até você realmente começar a lidar com isso de uma maneira mais simples. E é engraçado porque eu lembrei de uma cena do filme, um filme antigo, aquele Noiva em Fuga, que a cena final dela, quem não assistiu, desculpa aí o spoiler, mas ele é antigo, acho que muita gente assistiu. Na cena final, ela tá provando vários tipos de ovos para ela saber que tipo de ovo ela gosta. E a historinha, enfim, era dela que na hora do casamento ela sempre fugia. E no final, a última cena que eu lembro muito, aquilo me marcou. Ela tinha uma mesa com ovos preparados de várias formas e só aí ela conseguiu dizer qual era o jeito do ovo preferido dela. E isso, para mim, é o autoconhecimento. Você não vai provavelmente achar de primeira ou segunda, e é por isso que às vezes, por isso que existem várias ferramentas, vários processos, porque também tem uma questão da sua linguagem, do seu modo, dos seus valores. Então não adianta, o que é bom para um não necessariamente vai ser bom para o outro. Então eu diria que não só não é uma pílula mágica, como é realmente uma maratona. Pelo menos para mim foi. Como eu falei lá atrás, eu comecei com psicologia numa linha, né, linha junguiana. Depois de um tempo, eu acabei indo, muitos anos depois, eu acabei indo para uma linha integral, quer dizer, uma coisa, já outra linha que fazia mais sentido para mim, já não era mais a primeira. Eu já usei recursos de mapa astral, mas também teve momento que eu precisei muito de terapias energéticas, que é para dar esse suporte, e estudos, porque tem hora que você está vendo um filme e está ali aprofundando, mas tem hora que você precisa estar ali num estudo bem mais condensado, como o Bert, que aí você vai ler Bert, você vai fazer uma digestão, né? Então tem tudo isso, eu acho. Uhum. Eu acredito que essa jornada do autoconhecimento, ela requer coragem, né? Porque, como você comentou, não é simples, não é fácil, tem momentos que é doloroso. Os frutos que a gente colhe desse caminho, eles são deliciosos, porque não tem nada melhor do que você conhecer quais são os seus limites. Né, a partir do momento que você sabe, né, como você comentou do filme, né, a partir do momento que você descobre qual é o ovo que você gosta, você já automaticamente também sabe o que você não gosta. Então, quando você descobre o que é bom para você, né, quais são as suas habilidades, o que você pode melhorar, por que algumas coisas te machucam, né, por que você espera tanto do outro, por que alguma situação te frustra. O autoconhecimento, ele começa a te dar essas respostas, né? Quanta gente não fala, né? Ai, por que a vida é assim? Por que isso acontece comigo? Mas muitas vezes é só uma forma de olhar, né? Você não está conseguindo compreender qual é o seu papel em toda essa situação. Até o sofrimento, ele tem o papel de nos ensinar alguma coisa. E eu acredito muito que o autoconhecimento, ele facilita esse caminho, né? Eu não digo que a partir do momento que a gente trabalha isso, a gente se conhece, que a gente não sofra. Só que a gente sofre muito menos, né? É o que eu sinto como experiência. E uma das coisas que eu aprendi que me ajudou muito, e eu trago para dividir com vocês,
é aprender a diferenciar problema de sofrimento. O problema, ele é externo e o sofrimento, ele é interno. Então, conforme eu trabalho o meu autoconhecimento, eu consigo compreender por que é que eu sofro. E a partir daí, então, eu consigo trabalhar, eu consigo ressignificar, trazer um novo olhar e até mesmo uma nova postura, que é o que a gente vê muito acontecer nas constelações sistêmicas. E aquilo, aquele sofrimento, aquela situação que te trazia um sofrimento, ela começa a ser muito mais tranquila. Não sei se você tem alguma experiência aí, quiser dividir com a gente. Na verdade, eu tenho um complemento, que é a questão de acolher, porque você falou bem, sofrimento e o problema em si, né? E aí o que acontece? Você vai ficar triste. E é bom você se permitir. Vai ter um luto, um momento de luto na sua vida. Não necessariamente por um falecimento, mas por um rompimento ou por um ciclo que acabou, não importa o grau, vai existir. E se você acolhe isso, tá tudo bem. Foi tão legal uma experiência que eu tive lá atrás, quando eu consegui falar assim, nossa, eu tô muito triste e agora eu só quero chorar. Porque antes desse momento, eu ficava lutando com aquilo. Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Forte do quê? Para quê? O que é ser forte? Eu achava, antes de saber que eu gosto, né? Então, antes de mergulhar nisso, eu tinha aquele formato na minha mente que era assim, eu tenho que ser forte, eu não posso me deixar abalar, se eu chorar, vou chorar escondido. Até que um dia, né, que você vai trabalhando todas essas questões, esses valores, essas regras, que o autoconhecimento é tudo isso, é ir lapidando tudo isso que você é inserido, né? Então, esses entradas de informações e de valores, e você ir lapidando isso, falando, não, para mim serve um pouquinho diferente. O dia que eu consegui falar assim, estou triste, só vou dar uma choradinha e depois vou tocar minha vida, foi realmente libertador do que você falou. E então eu complementaria com isso, assim, sofrer faz parte. Mas se a gente acolhe, e aí eu acabo lembrando de Bert falando de pertencer, o sofrimento também pertence, a dor também pertence. Vamos acolher, que daí aquilo vai e passa. E você sabe que às vezes eu me pego observando pessoas que ainda têm dificuldade de olhar para isso de frente. Acho que ainda quando assim, as pessoas que até chegam para alguma terapia, para alguma ferramenta, elas já estão olhando e querem algo mais, algo diferente. Mas às vezes eu vejo pessoas que não querem olhar, que realmente resistem para realmente não ir no mergulho. Uma vez eu escutei assim, eu não quero olhar para isso porque eu sei que eu tenho uns monstrinhos escondidos aqui dentro. Você sabe que eu fiquei impactada com essa frase? Porque eu falei, puxa, mas é isso, se você não olhar, o monstrinho vai ficar ali muito revoltado, querendo sair. Mas se você olhar e falar, beleza, eu vou te soltar e vai ficar tudo bem depois disso, a coisa diminui de intensidade. Você acha que eu estou viajando muito, Joyce? Não, eu acho que é bem isso, né? E essa questão dos monstrinhos que você comentou, eu lembrei de um livro do Deepak Chopra que chama O Efeito Sombra. E foi um dos livros que eu li nessa jornada de autoconhecimento e foi revelador para mim. Porque até então eu achava que realmente a gente tinha que abafar o que não fosse bom, né? Reconhecer alguns monstrinhos e deixar eles embaixo do tapete, deixar toda essa sombra muito escondida. E o que esse livro trouxe para mim foi que não, você tem que olhar para isso, você tem que trazer essa sombra para a luz, que é justamente acolher.
né? Então, quando você compreende que você é uma pessoa que tem raiva, né, que você explode muito fácil, é muito mais fácil de você conseguir lidar com isso, compreender as situações que te levam nesse extremo e melhorar essas relações que você tem, né? Então, aí você pode ir em busca de técnicas para, né, se aquilo não te faz bem, para que aquilo passe a existir dentro de você, só que de uma forma melhor e mais controlada, digamos assim. Né? Então, eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei a olhar para as minhas sombras. E foi uma experiência muito interessante, porque quando a gente começa a aceitar o que a gente julga que é ruim, a gente se empodera, porque é como se essa sombra fosse uma criança birrenta, sabe? Ela quer só a atenção. Quando você olha para ela, você fala, oh, eu reconheço que você está aí, eu reconheço que você existe, que você aparece em tais situações, eu te aceito, aquilo dá uma baixada. É como se aquela sombrinha falasse, ah, tá bom, então você já me viu, beleza. Né? Eu sinto isso dentro de mim, né? É como você disse, isso não quer dizer que a gente não vai ter dor, que a gente não vai ter sofrimento, porque tudo isso faz parte da vida, né? Chorar é importante, a gente vai ficar triste mesmo, né? Faz parte, né? A gente vive nesse mundo, né? Somos seres aí cheios de sentimentos e de emoções, e essas emoções elas têm que ser vividas, né? Sejam elas boas ou ruins. E quanto mais a gente abafar uma emoção ruim, pior a gente vai se sentir, né? Temos uma ilusão de que abafando uma emoção ruim, do tipo, eu não vou chorar, eu vou segurar aqui, eu vou ser fortuna, de que isso é bom, só que não é, né? Eu sinto que eu fazia muito isso, né? Eu buscava abafar emoções que eu julgava ruim, pensando que elas iam sumir e que somente as emoções boas iam prevalecer. Só que não, quanto mais eu abafava uma emoção ruim, menos eu me sentia bem. Então, o processo de autoconhecimento, ele foi trazendo tudo isso. Então, fui conseguindo olhar para essas emoções e conseguir me conectar comigo. E sair desse padrão, né, de ficar de tentar se encaixar em algo que alguém diz que é o certo. Né? O certo é o que te faz bem. Então, hoje eu busco muito o que me faz bem, o que me deixa confortável. E nisso me surge uma pergunta, que talvez pode ser a pergunta de você que está nos assistindo. Olhar para o autoconhecimento é egoísmo? O que você acha, Sam? Nossa, que pergunta capciosa. Olhar para o autoconhecimento é egoísmo? Eu acho que não. Ou será que é? Eu também acho que não. Né? Eu vejo que isso aí é muito como aquela metáfora da máscara do avião, sabe? Que falam, quando o avião estiver caindo, você põe primeiro a sua máscara, depois você ajuda os outros. Então, eu vejo o autoconhecimento muito como esse movimento. A partir do momento que eu me conheço, eu sei as coisas que gosto, não gosto, o que é aceito para minha vida, o que é que não, o que me faz bem, o que é que não, eu começo a ter capacidade de ajudar outras pessoas, de olhar para outras pessoas, porque eu vejo muita gente querendo fazer muito pelo outro e não faz nada por si mesmo. Você sabe que você falou isso e eu lembrei muito dessa coisa do ego e do egoísmo, que eu acho que vale um papo só disso. Porque, assim, a sociedade traz para gente essa questão de que egoísmo é feio, que o olhar para si primeiro é feio, mesmo que, como você disse, o exemplo do avião, você primeiro coloca a máscara em você. Então, é um pouco contraditório esse valor que a gente recebe, né? Então, eu acho que quando você fala de saber suas preferências, de se respeitar, respeitar seus limites, conseguir se comunicar, porque assim,
Que parceiro que não vai ficar feliz em saber que você tem uma situação X que é muito ruim para você, que você não tolera, ou que você tem uma tolerância muito baixa. Isso é bom para sua relação. Sua relação tem mais chance de ter menos atrito, porque aquilo vai estar muito conhecido. Se você começa a não saber, aquilo te incomoda, mas você não sabe explicar para o outro, você está pondo as suas relações em risco. Então, eu acho, você falou isso, eu fiquei aqui pensando, que egoísmo, sabe? Já faz um tempo que eu não acho o egoísmo uma coisa tão negativa como a gente aprende. Eu peço para a gente bater um papo só sobre egoísmo. Eu topo, porque realmente eu sinto que na sociedade nós temos uma visão muito distorcida do egoísmo. Eu mesmo fui uma pessoa que eu cresci ouvindo, você não pode ser egoísta, você não pode ser egoísta. E por muito tempo na minha vida eu abri mão de muitas coisas por mim, porque eu não podia ser egoísta. Até que eu consegui entender o que é tudo isso, como é que isso funciona, né? Que olhar para mim e priorizar os meus limites não é egoísmo. Né? Então eu vejo que o autoconhecimento, ele não é egoísmo. Quando você olha para você, você tira ali um tempinho para estudar sobre você, fazer algo que você goste, que te deixe bem. Né? Tem muita gente que não consegue nem fazer uma atividade física que gosta. Se recusa a fazer coisas para si mesmo. Né? Pensando que vai gerar, pensando que não merece, que não, que esse horário é do outro, que esse tempo é do filho, que aquele horário é do marido, enfim. E podemos sim, vamos bater um papinho só sobre essa questão. E a gente poderia também, aqui, até ainda falando de autoconhecimento, dar não sei se são dicas, acho que talvez seja um pouco pretensão, mas assim, como que a gente poderia sugerir para as pessoas que querem começar? Porque um caminho que todo mundo, acho que já ouviu falar, é o caminho da psicologia, da psicoterapia, de você ter alguém neutro na sua vida, um profissional, que você começa a falar sobre algo que está te incomodando, e aí você começa a receber ali um apoio de um profissional que vai te colocar perguntas, ponderações, vai te puxar vou falar de raciocínio, mas puxar um raciocínio, puxar uma conversa sua com você mesmo, e aí você vai fazendo seu mergulho, sua viagem aí. Mas e a pessoa que não quer muito falar com um profissional, que gostaria de por si só começar a embarcar nessa jornada? Qual seria aí a sua sugestão, Joyce? A minha sugestão é fazer esse mergulho para dentro, é começar a trazer perguntas para você mesma. Né? Que tipo de perguntas? Por quê? Né? Começar a pensar, né? Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou me sentindo dessa forma? Por que eu brigo por conta disso? Por que eu tenho ciúmes dessa pessoa? Por que eu gosto ou não gosto daquilo? E uma das dicas, né, que eu dou e eu uso muito são os 5 porquês. Né, de um porquê, você não aceita a resposta. Parece aquela criancinha, lembra do Zequinha? Acho que o pessoal não está assistindo, a gente não vai lembrar do Zequinha, do Castelo Rá-Tim-Bum, que ele ficava fazendo porquê, então a cada resposta ele perguntava porquê daquela resposta. Né? E não aceitar a primeira resposta que o seu cérebro der. Né? Quando você pensar, por que eu estou me sentindo assim? Eu estou com raiva. Não aceita, né? Vem o porquê. Por que eu estou com raiva? Eu estou com raiva porque fulano me xingou. Por que isso me provoca raiva? Por que ele me xingar mexe comigo?
Ah, mexe comigo porque eu não concordo com a opinião dele. Por que que eu não concordo com a opinião dele? Então, vai fazendo esse exercício dos 5 porquês, que você vai chegar em alguma emoção, em algum sentimento que é realmente a origem daquela situação, né? Daquilo que provoca talvez um mal-estar em você, ou que te leva para situações que não são tão agradáveis. Obviamente, né, com acompanhamento profissional isso é muito mais gostoso de ser feito, né? Mas é possível. A dica que eu dou para quem quiser começar a se olhar é trazer os 5 porquês. Eu gostaria de complementar essa ideia dos porquês, é ótimo, eu já imaginei isso no caderninho, aquele caderninho que de vez em quando a gente fala, acho que pode abrir uma sessão dos porquês, aquele negócio que está pegando, aí já começa a colocar lá, pode ficar bem interessante. Eu complementaria também com a observação do corpo. É lógico que, como a gente trabalha aí com a constelação e a gente fala muito de percepção, para a gente fica até um pouco simples, porque faz parte do nosso dia a dia. Mas, se você que está ouvindo e de repente quer começar essa jornada, qual é a sensação que você tem no seu corpo para cada porquê desse que você responde? Ou quando algo te acontece? Porque seu corpo, ele fala antes de você pensar. Então, algo te incomoda e você faz essa pergunta que a Joyce sugeriu, por quê? Qual é a sensação que vem no seu corpo com essa resposta? Porque daí você já vai começar a ver o tamanho disso. Se isso dói muito, se isso dói pouco, se é algo que você consegue tolerar por um tempo ou se a sua tolerância para esse tema é baixíssima. Essa percepção do corpo, ela ajuda muito, assim como os 5 sentidos, essa coisa do instinto e do que o corpo acaba gerando, isso também pode ser uma grande dica nessa reflexão. E eu acho que também é leitura, né, Joyce? Acho que, assim, hoje em dia tem muita coisa na internet, tem os videozinhos, não só os nossos, mas vários que ajudam bastante. Mas acho que, às vezes, uma leitura, né, para você poder parar e observar alguma filosofia, algum jeito de encarar os pensadores, acho que isso também pode ser bem interessante. O que você acha? Com certeza, eu acho que leituras fazem muito bem, especialmente se você buscar algum autor que traga uma visão diferente da que você já tem de mundo, porque isso enriquece, né, enriquece toda a sua visão, enriquece todos os seus padrões e possibilita que você comece a abrir novas janelinhas para o mundo, né, ter outras visões, outras posturas. E com certeza uma dica que não podia deixar de faltar é a meditação, que ela é um excelente instrumento de autoconhecimento. É quando você mergulha dentro de você e ouve, né? É como se fosse uma mistura de tudo isso. É como se você conseguisse ouvir as respostas dos seus porquês, você sente no corpo e você ouve a sua essência falando com você. Isso é muito fantástico, eu recomendo muito. A gente tem alguns exercícios de meditação aqui no canal, então quem não conhece, quer começar, a gente tem algumas alternativas aí, e conforme você vai praticando, né, vai começando a compreender melhor quem você é, fazendo esse mergulho interno, isso é muito empoderador e muito bom. É verdade, que delícia isso. Acho que a meditação, a visualização, ela acaba sendo muito poderosa, porque ela vai te dando insights, vai te trazendo pequenos detalhes.
Joyce, eu queria sugerir uma coisa que me ocorreu agora, de sugerir o exercício, aquele que a gente faz o encontro com a nossa criança interior. Seria legal, né, contar aqui para o pessoal. A gente não vai fazer para não ficar muito extenso o vídeo, mas quem tiver nessa jornada e sentiu de alguma maneira o chamado, poderia ir para um lugar tranquilo, reservar aí um tempinho para você. Coloca lá uma musiquinha bem baixinha, de preferência só instrumental. Faz o exercício de respiração para ir acalmando. Pega a dica aí no nosso canal, tem a respiração quadrada e tem outras aí para baixar sua frequência. E faça uma viagem mental até a sua criança. Você, quando você tinha aí por volta de 5, 6 anos. Imagine você indo de encontro a ela. E aí, quando você conseguir percebê-la, tem gente que já consegue enxergá-la direitinho, abraçar, mas tem gente que vai só perceber uma presença. Não tem problema. Quando você tiver chegado, se encontrado com ela, estando de frente para ela, faça uma pergunta, aquela mais sensível, e deixa ela te responder. Eu acho que você pode se surpreender muito com isso. Eu já tive insights assim muito, muito interessantes, porque não é você falando, mas é você falando na mais pureza da sua essência, sem filtros, sem conceitos sociais, sem preconceito, sem julgamento. Então, ela te traz a forma mais pura de algo que às vezes você até já se esqueceu. Quando eu fiz isso, eu senti assim muita gratidão e muita força, porque veio como uma resposta, não só uma, né? Algumas respostas em alguns momentos que eu exercitei isso. Então, acho que vale a pena esse exercício aí. Se você fizer, conta aqui pra gente, se você achar que cabe, ou lá no direct, que se quiser mais VIP, não tem problema, a gente mantém sigilo. Não é? Com certeza, e se por acaso você quiser receber esse exercício guiado, manda uma mensagem pra gente, a gente faz uma coisinha bem especial para cada um de vocês. E esse exercício ele é muito bacana, Fran, eu adoro ele, adoro especialmente quando você conduz e eu posso participar, porque muitas das nossas dores, elas vêm dessa fase, né? Elas estão nessa criança. Então, além dessa criança trazer toda essa pureza e a sinceridade da resposta das nossas perguntas, ela também revela muitas origens, né? Dessas dores, do que machucou a gente e que às vezes causa aí nas nossas relações no dia a dia, hoje em dia. Então, eu acho que é um exercício muito rico, traz muitas respostas, com certeza. Recomendo que vocês façam. Nossa, me deu assim uma tranquilidade, ficou bem gostosinho de falar dessa criança. Adoro minha criança interior. Às vezes eu brigo com a minha, mas depois a gente se entende. Acontece. Acho que é isso. Muito bom esse papo, adorei. E me deu mais certeza de que falar com você e com quem está nos ouvindo aqui me deu mais certeza de estar numa jornada muito bonita de autoconhecimento. Eu sou muito grata por isso. Obrigada, viu, Joyce? Até pelos nossos papos também, as nossas trocas. Ter você como parceira é um grande presente. Ter você com essa... você traz um conceito, você traz um ponto de vista muito carinhoso, muito afetuoso. Sempre eu levo algo comigo depois das nossas conversas, não só desse bate-papo que tem sido uma delícia,
mas também nas nossas reuniões de trabalho. Então, vou aproveitar aqui o momento, a gente já está encerrando esse vídeo, para te agradecer, porque tem isso também, os grandes parceiros, as pessoas que a gente confia, que a gente cria amizade, cria vínculo, também nos ajudam no autoconhecimento, porque sempre vão dando uma diquinha aqui, outra ali, que aí você fica pensando, fala, puxa, olha aí, posso tentar por esse caminho, posso fazer mais isso. Então, muito obrigada, viu? Ai, Fran, eu que agradeço, é recíproco, eu também aprendo muito com você, né? Não só nesses nossos bate-papos, porque, pessoal, a gente não combina nada, tá? Para vir nesse bate-papo, a gente joga um tema e vem conversar mesmo aqui, gravando aí para depois dividir com vocês. Então, não tem roteiro, não tem nada, a gente só tem um tema. Então, para mim também é muito rico, né? Porque você tem uma outra visão, seus pontos de vista, suas experiências, que dividindo comigo sempre me acrescenta, com certeza. E não só nesse nosso bate-papo, mas, né, na nossa amizade que já vem aí, essa oportunidade da gente trabalhar junto também é sensacional. Eu digo que todo dia eu sinto que eu subo um degrauzinho e você está ali comigo, subindo junto, me apoiando, fazendo parte. É isso aí. Muito bom. Tchau. Obrigada. Obrigada a você aí do outro lado. E não esquece, curte, compartilha, dá like, se inscreve e tudo mais. Até a próxima. Tchau.